E aí pessoal, tudo bom? Eu estou aqui agora para continuar, gravar mais uma aula sobre o último conteúdo que a gente estava vendo, tá certo? Antes disso, eu gostaria de explicar para vocês que nas próximas semanas, enquanto tiver em definição se as aulas presenciais vão voltar ou não, a gente vai estar fazendo uma espécie de rodízio, certo? Nas aulas. Como assim? Uma semana eu vou gravar as aulas, certo? Em outras semanas vai ser o outro professor de física, tá certo? O professor Samuel. Então, no caso, eu já gravei para vocês, o começo do estudo do movimento variado, tá certo? Que foi uma aula sobre aceleração média, que a gente viu semana passada, vocês lembram? Pronto, agora eu vou gravar essa aula de agora, falando sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai estar no mesmo capítulo do livro ainda, tá certo? Mesmo conteúdo, dando continuidade no conteúdo. Para as próximas semanas vão ser aulas dele, tá certo? Uma aula dele, depois uma minha, uma dele, depois uma minha. Ele prefere fazer mais lives do que aulas gravadas, então provavelmente vocês vão ter que estar recebendo lá link da aula de física, vai ser uma aula ao vivo pelo Google Meet, que é a aula dele, que ele vai estar com o mesmo conteúdo, tá certo? Aí vocês vão acompanhar essa aula dele. Quando for a minha vez, vai ser uma aula gravada, tá bom? Mas aí vai ficar, né? É bom que vocês não ficam só com aulas gravadas, nem só com lives. Fica um pouco dos dois, tá bom? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então, pessoal, o que a gente estava estudando? Movimento variado, a gente começou a ver a ideia do movimento variado. Porque antes a gente estudava o MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. O que significava aquele movimento uniforme? Significava o quê? O móvel percorria espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Beleza? Então, nesse caso, a velocidade ela era constante. A velocidade era justamente a razão desse espaço percorrido pelo tempo, né? Pela variação do tempo. Variação do espaço pela variação do tempo. Lá, as variações de espaço eram para cada intervalo de tempo igual, né? Você tinha mesmas variações de espaço. Quando você fazia essa razão para cada intervalo de tempo, a velocidade dava sempre a mesma. A velocidade era constante. Beleza? Aqui a gente já viu, semana passada eu falei de movimento variado. Nesse movimento variado, o que vai acontecer? A velocidade vai mudar. A velocidade não vai ser sempre a mesma. Se a velocidade vai mudar, se a velocidade não vai ser sempre a mesma, né, a gente vai ter a introdução aí de uma nova grandeza, que é a aceleração. O que indica a aceleração? A aceleração indica com que rapidez a velocidade está variando em relação ao tempo. Já que agora a velocidade está variando, está mudando. Antes, nos movimentos anteriores que a gente estudou, isso não acontecia. Então agora a velocidade está variando, a velocidade está mudando, tá certo? Isso indica então, pessoal, um movimento variado. Aí a gente viu na aula passada o estudo da aceleração média, não foi? Agora a gente vai falar desse movimento aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo por quê? Porque a trajetória vai ser retilínea, trajetória reta, tá certo? Movimento variado, já sei que a velocidade vai variar. E esse uniformemente significa o quê? Significa que a velocidade escalar ela tem variações iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, se passados 1 segundo, certo? A velocidade, vamos supor que de 0 segundos a 1 segundo, a velocidade variou 2 metros por segundo, em 1 segundo ela variou 2 metros por segundo. No próximo segundo ela vai variar mais 2 metros por segundo. Passado mais outro segundo, a velocidade varia mais 2 metros por segundo. Então isso significa o quê, pessoal? Sempre em intervalos de tempos iguais, a minha velocidade escalar vai ter variações iguais. Porque eu estou considerando um movimento uniforme, tá certo? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Lá no MRU, como eu disse para vocês, era um movimento retilíneo variado também, mas a variação que acontecia era a variação de espaço. O espaço variava com o tempo, tá certo? Nesse tipo de movimento, a aceleração era igual a zero. Porque se a velocidade era constante, se a velocidade não variava com o tempo, a aceleração era nula. A aceleração é igual a zero. Porque a aceleração ela indica justamente com que rapidez a velocidade está variando com o tempo. Beleza? Então, pessoal, nesse tipo de movimento aqui, trajetória retilínea, velocidade escalar tem variações iguais em intervalos de tempos iguais. A aceleração escalar média, que a gente viu na aula passada, pessoal, ela vai ser igual à aceleração do móvel em todos os instantes do movimento.
Ou seja, a aceleração em escalar média é igual à aceleração escalar instantânea. E isso, esses valores de aceleração aqui, né, diferentes de zero. Essa aceleração não pode ser zero. Uma aceleração igual a zero, né, como eu disse para vocês, a gente tinha lá no movimento retilíneo uniforme. Aqui nesse movimento retilíneo uniformemente variado, isso não acontece. Então a gente tem o quê? A ideia de aceleração. Beleza? A aceleração em escalar média, ela é igual à aceleração do móvel em todos os instantes do movimento, a trajetória é retilínea e a velocidade tem variações iguais em intervalos de tempos iguais. Como eu disse para vocês, né? Se no primeiro segundo a velocidade aumentou de 2 para 6, significa que essa velocidade aumentou 4 metros por segundo. Estou usando aqui o Sistema Internacional de Unidades, né? A velocidade da unidade padrão, de metro por segundo. Então, se no primeiro segundo do movimento a velocidade variou 4 metros por segundo, ela saiu de 2 e foi para 6. 6 menos 2, 4. Essa velocidade variou 4 metros por segundo. Se eu considerar o próximo segundo, essa velocidade vai de 6 para 10. Ela vai variar também 4 metros por segundo. Consegue entender? Sempre em intervalos de tempos iguais, variações iguais para a velocidade em escalar. Tá ok? Essas, né, são as principais características de um tipo de movimento como esse. Então, pessoal, a aceleração em função do tempo, ela não muda, a aceleração ela é constante, tá certo? Ó, importante falar disso, que eu tinha esquecido de falar. Ó, a aceleração média, escalar média, é igual à aceleração escalar instantânea. E isso aqui, pessoal, é constante, tá certo? Mas isso é um pouco, né, imediato, já que eu falei que em todos os instantes você vai ter a mesma aceleração, né? Em todos os instantes do movimento você tem a mesma aceleração. É uma aceleração constante, ela não muda com o tempo. A aceleração não muda com o tempo. Aceleração constante nesse tipo de movimento. Então a aceleração em relação ao tempo, constante, não muda. A velocidade em relação ao tempo muda. É um movimento variado. A velocidade em relação ao tempo, ela muda. Então a gente vai ter como descrever uma função horária da velocidade. Ou seja, uma função que indica... uma função que relaciona a velocidade do móvel para cada instante de tempo, tá certo? Já que a velocidade está mudando, para cada instante de tempo, né, você tem um valor de velocidade diferente, beleza? E também tem como a gente escrever uma equação que indica a variação das posições com o tempo também. Então a posição varia com o tempo, a velocidade varia com o tempo, mas a aceleração é constante, tá certo? Então a gente vai ver essas duas funções horárias. Função da posição com o tempo, né, a variação da posição com o tempo, e a função que relaciona a velocidade com o tempo. Ok? São as duas equaçõezinhas que a gente vai ver agora. Tem outra equação, tem a equação de Torricelli, né? Tem outras equações que a gente pode ver. Tá bom? Então a gente vai ver essas duas funções horárias e depois disso a gente vai resolver alguns exemplos aqui. Tá ok? Aí nas próximas aulas, seja a aula minha ou seja a aula do professor Samuel, a gente vai ter a resolução de alguns exercícios, tá certo? Beleza? Pronto, gente, ó. Então, como eu disse para vocês, a gente vai ver hoje duas funções. A função horária da velocidade, né, que é o quê? A velocidade variando com o tempo, velocidade em função do tempo, né? Já que a gente sabe que a velocidade varia com o tempo, essa é a ideia principal, que é o movimento variado, né? E em seguida a gente vai ver a função horária da posição, né, com o tempo, ou seja, a função que associa os valores de posição para cada valor de tempo, né, para cada instante de tempo, tá certo? A posição em função do tempo. Vamos ver essas duas hoje. Começando aqui com a velocidade em função do tempo, ó. Então suponha que você tenha um móvel que esteja em MRUV, né, movimento retilíneo uniformemente variado, né, percorrendo essa trajetória. Então, no instante de tempo T0, pessoal, esse instante de tempo T0 será o instante de tempo inicial, que a gente adota como sendo o instante de 0 segundos. Tá certo? Nesse instante de tempo, suponha que o móvel tem uma velocidade V0. Essa velocidade V0 a gente vai chamar de velocidade inicial. É a velocidade do móvel no instante de 0 segundos, tá certo? A velocidade escalar do móvel no instante de 0 segundos. É a velocidade inicial dele. V vai ser a velocidade no instante T, ou seja, a velocidade do móvel para esse instante de tempo T que a gente vai considerar. Tá ok? A gente já viu que num tipo de movimento como esse, a aceleração média, ela é constante, né? E ela é igual, diferente de zero, constante diferente de zero,
e ela é igual à aceleração que o móvel possui em cada instante do movimento. Ou seja, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, né? Então eu vou chamar essa aceleração média simplesmente de A. Esse A aqui vai ser o que, pessoal? O valor da aceleração, né, em cada instante de tempo. E como ela é igual à aceleração média, a gente já viu que a aceleração média é calculada como ΔV, né, variação da velocidade, sobre o intervalo de tempo, né, que é a variação do tempo. Então, pessoal, essa aceleração média aqui, essa aceleração que eu estou considerando, né, ó, vai ser qual a variação de velocidade? Ó? Velocidade final menos velocidade inicial. V menos V0 sobre a variação de tempo. Essa aqui é a fórmula da aceleração média que a gente viu na aula passada. Sobre a variação de tempo, que seria o quê, pessoal? Seria T menos T0. Só que o T0 é 0 segundos. Então, T menos 0 vai dar T, né? T. Aqui eu vou fazer o quê, pessoal? Ó, vou colocar só o melhor que esse Azinho aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar esse A sobre 1. E a gente vai aqui usar a propriedade das proporções, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. O que a gente vai obter aqui, ó? V menos V0 vezes 1, isso vai dar V menos V0 igual, quando eu multiplicar aqui também, pessoal, ó, A vezes T, o que a gente vai ter? AT, né? AT. Então, qual é a equação da gente aqui, ó? Essa é a equação horária, pessoal, da velocidade em função do tempo. Para ficar melhorzinho, o que a gente faz aqui, ó? V igual... Esse V0 aqui, né, velocidade inicial, que está subtraindo no primeiro membro, a gente vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Se ele está subtraindo, ele vai somando. V0. Aqui eu tenho A vezes T, né? Só repito aqui, ó. Beleza? Então, essa é a equação, pessoal, ó, da velocidade em função do tempo. Esse valor de V0, ele é constante, é a velocidade inicial do móvel. É um valor constante. Esse A também é um valor constante, que é a aceleração do móvel em qualquer instante, certo? Então, não muda. Nem esse valor de V0, nem esse valor de A vão mudar. O que é que vai mudar aqui, pessoal? Para cada instante de tempo, a gente vai ter um valor de velocidade. A velocidade vai ser determinada em função do tempo. As duas variáveis aqui são justamente o tempo e a velocidade. Então, a velocidade muda com o tempo. Para cada valor de tempo, a gente vai ter uma velocidade diferente. Tá bom? Veja, pessoal, não sei se você vai conseguir fazer essa associação, mas essa função aqui, ó, ela é uma função polinomial do primeiro grau. Tá certo? Existe essa relação, né? Você consegue... Quando você estuda funções polinomiais do primeiro grau, você vai ver que o gráfico é uma reta e tal. Quando você estuda esse tipo de movimento, você vê que o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta também. Tá ok? Até porque é uma função polinomial do primeiro grau. Beleza? Essa aceleração aqui que é constante seria justamente o coeficiente angular e tal dessa reta. Enfim, tá bom? Mas o que importa é a gente saber que existe essa relação, né, de uma função polinomial do primeiro grau. É justamente essa função que vai mostrar aqui a velocidade variando com o tempo, tá bom? Tá aqui a função, pessoal. A velocidade V num instante de tempo t é dada por V igual à velocidade inicial V0 mais a aceleração vezes um instante de tempo considerado. Tá ok? Agora a gente vai apagar aqui e vamos fazer um exemplo para depois a gente ver a função que dá a posição em função do tempo, né? E aí a gente vai fazer um exemplo para ela também, tá certo? Pronto, gente, ó, um exemplozinho aqui, ó. É o exemplo que tem no livro de vocês, tá certo? Tudo que eu faço aqui, a grande parte das questões e tal, exceto as que eu passo pra vocês, porque eu dou uma filtrada, né? Mas exemplos e tudo, vocês encontram no livro de vocês do mesmo nível aqui, tá certo? Pra você tirar as dúvidas, tá bom? Pessoal, ó, uma pessoa se desloca com uma velocidade que obedece a essa função aqui. V igual a 10 menos 2 vezes t. No SI, o que significa no SI? Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, o tempo em segundos, posição em metros, velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades, tá certo? Então ele quer saber a velocidade inicial dessa pessoa. Pessoal, você percebe que essa aqui é justamente a equação. Deixa eu mudar esse V aqui, ó. Deixa eu escrever o V que eu estava usando antes, ó. Pronto.
Essa equação aqui é justamente a equação da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado, que é a equação que a gente acabou de ver. Que equação é essa? Vamos colocar aqui embaixo para comparar. Ó. V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Essa é a equação padrão, tá certo? Nesse movimento específico, a equação, né, a função é essa daqui de cima, tá bom? Pessoal, a primeira pergunta é qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial a gente indica da seguinte forma, né? Ó, V0. A velocidade inicial é a velocidade que essa pessoa possui no início do movimento. Para você fazer isso, pessoal, é só você comparar essas duas funções aqui, ó. A função do movimento dessa pessoa e a função geral, que a gente acabou de ver, né? Ó, você tem, ó, V, tá certo? Ó, V igual V0 e aqui eu tenho 10. Então significa, pessoal, ó, que V0 igual a 10, mais a aceleração vezes tempo, ó. Vamos comparar isso aqui, ó. Nesse movimento aqui, ó, qual vai ser a velocidade inicial? 10. E qual vai ser a aceleração? Menos 2, ó. A aceleração é esse valor que multiplica a variável t. Aqui eu tenho menos 2 vezes t, então a aceleração vai ser menos 2. E a velocidade inicial, 10. Então, só comparar, pessoal, ó. A velocidade inicial é 10. Qual a unidade? Metros por segundo, porque a gente está no sistema internacional, né? Velocidade inicial, 10 metros por segundo. V igual a velocidade inicial, que eu tenho V igual a 10. Então, esse 10 vai ser a nossa velocidade inicial. Tá bom? Menos 2 vezes t. A vezes t. Então, A, pessoal, aqui, ó, menos 2. Que é justamente a pergunta do item B. Qual a aceleração escalar média? Essa aceleração escalar média, que a gente chama de AM, né? É a aceleração A, né? A aceleração instantânea. A gente viu que elas são iguais. E nesse caso, nesse movimento, vale menos 2. Unidade, sistema internacional. Qual a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. A gente viu isso aqui na aula passada. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. E qual a velocidade no instante de 6 segundos? Agora essa é a questão, pessoal. Ó, você não pode esquecer. A velocidade está variando com o tempo. A velocidade inicial era 10 metros por segundo. Essa velocidade de 10 metros por segundo, pessoal, foi no início do movimento, para tempo igual a 0 segundos. Agora você está no movimento aqui, ó, você está no instante de 6 segundos. Não é mais o instante inicial. O instante inicial era o instante 0 segundos. A velocidade é a velocidade inicial, 10 metros por segundo. Para o instante de 6 segundos, essa velocidade já mudou. Tá certo? Essa velocidade mudou. E como é que eu vou saber? Vamos colocar aqui na fórmula para ver, ó. Tá certo? Só um detalhe, pessoal. O fato dessa aceleração ser negativa significa que está ocorrendo uma desaceleração. Significa que a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então a velocidade inicial é 10 no início do movimento, 0 segundos. Passados 6 segundos, ó, no instante 6 segundos, essa velocidade com certeza vai ser menor que 10. Porque está ocorrendo o quê? Uma desaceleração. Tá certo? Porque a nossa aceleração é negativa. Tá ok? Quando você estudar a função do primeiro grau, você vai ver que essa função aqui do primeiro grau ela é decrescente. Ou seja, nesse caso aqui, quando o tempo passa, os valores de velocidade diminuem, né? Porque é uma função decrescente. Porque esse A é negativo. Enfim, vamos só ter isso em mente. A aceleração negativa, então a velocidade com o passar do tempo vai diminuir em relação a essa velocidade inicial. Então vamos lá, pessoal. Falei demais, mas como é que eu faço para calcular essa velocidade no instante de tempo 6 segundos? Você vai para a função do movimento. Ó. Essa função do movimento não me diz que a velocidade ela é 10 menos 2 vezes t. Essa é a função da velocidade com o tempo, né? Para o movimento dessa pessoa. Se eu quiser descobrir a velocidade, basta que eu saiba o instante de tempo relacionado, né? O instante de tempo e substituir aqui no valor de t. Assim eu consigo descobrir a velocidade para esse instante de tempo. Então como é que eu faço? Ó? Essa velocidade vai ser 10 menos 2 vezes... Quanto é o valor de t? Nesse caso aqui, 6. Certo, pessoal? Então o que você vai ter aqui? Ó? Velocidade igual, ó. Primeiro a gente faz o quê? A multiplicação. Então eu vou ter 10 menos
6 vezes 2, 12. 10 menos, primeira multiplicação, ó, 12. Quanto é que é 10 menos 12, pessoal? Menos 2, né? Então, essa velocidade aqui, ela vai ser, ó, menos 2 metros por segundo. Já é uma velocidade negativa, né, ó? Já é uma velocidade negativa. Ok, pessoal? Velocidade negativa, sendo que a velocidade inicial era positiva, igual a 10, ó. Ou seja, houve uma diminuição nessa velocidade. Está havendo uma diminuição nos valores de velocidade com o passar do tempo. É uma função decrescente, né? Isso acontece por quê, pessoal? Porque essa aceleração é negativa. Então, eu configuro uma desaceleração, como eu disse para vocês, né? Então, a gente vai agora, pessoal, fazer a ideia da função horária em função do tempo, tá certo? Agora, da posição em função do tempo, beleza? Pronto, gente, ó. O entender quer saber o instante em que a pessoa muda o sentido do movimento, certo? A gente vai continuar aqui terminando essa questão, tem mais esses dois itens aqui. O instante em que a pessoa muda o sentido do movimento. A gente percebeu, né, no item anterior, o item C, que a gente calculou a velocidade dela no instante 6 segundos e essa velocidade foi negativa, foi menos 2 metros por segundo, né? Isso significa que nesse instante aí, essa pessoa está contrária à orientação da trajetória, porque a velocidade dela é negativa, tá certo? Ele quer saber, pessoal, o instante em que a pessoa muda o sentido do movimento, ou seja, um instante em que a velocidade dela vai ser igual a zero. Porque mudar o sentido do movimento é a velocidade deixar de ser negativa e passar a ser positiva ou vice-versa. Tá bom? Porque o sinal da velocidade está ligado ao sentido do movimento. Então, quando a pessoa inverte o sentido do movimento, o sinal da velocidade vai mudar. Isso acontece exatamente quando a velocidade é igual a zero. Então, para eu saber o instante em que a pessoa muda o sentido do movimento, é só eu considerar, pessoal, um instante, eu vou calcular o instante de tempo t em que essa velocidade é igual a zero. É isso que a gente vai fazer. Então, como é que vai funcionar aqui, ó? V igual a 10 menos 2t, a velocidade vai ser 0 igual a 10 menos 2t. Pronto. Resolvendo essa equação do primeiro grau, eu vou descobrir o valor de t para que a minha velocidade seja 0. Então, quando falar de inversão do movimento, inversão do sentido do movimento, você vai lembrar o quê? Velocidade igual a 0. Tá certo? Então, pessoal, ó, para resolver aqui, ó, menos 2t, eu vou passar para o primeiro membro com a operação inversa, vai ficar mais 2t, né? Igual, aqui eu tenho 10, já no segundo membro eu vou baixar, e esse 0, né, como é elemento neutro da adição, a gente não vai se preocupar com ele. Então eu tenho 2t igual a 0, 2t igual a 10, esse t aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 10, né? Esse 2 que multiplica para o outro membro, operação inversa, vai dividindo. 10 dividido por 2, pessoal, 5. Então, justamente com 5 segundos ocorre a inversão do movimento. Tá certo? Lembra que no item anterior era 6 segundos, era 1 segundo após a inversão do movimento. E a velocidade era negativa, ou seja, o movimento era contrário ao da trajetória. Antes de 5 segundos, né, o movimento ele era favorável à da trajetória. A velocidade possivelmente, com certeza ela era positiva. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Para 0 segundos é a velocidade inicial, 10. Para 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, você vai substituindo aqui, vai calculando os valores de velocidade, você vai substituindo, né? 1 segundo aqui, calcula. 2 segundos aqui, calcula. Você vai ver que para esses instantes de tempo, a velocidade ela vai se mantendo positiva, certo? Mas ela vai diminuindo. Em 5 segundos, a velocidade é 0. Depois de 5 segundos, a velocidade já é negativa, ou seja, o movimento ele já é contrário ao da trajetória. Tá certo? Tanto que para 6 segundos a gente descobriu uma velocidade negativa, menos 2 metros por segundo. Não foi isso? Pronto, então com 5 segundos ocorre a inversão do movimento. Classifique esse movimento, pessoal, no instante de 4 segundos. O que seria classificar esse movimento? É a gente classificar esse movimento aqui, MRUV, né, classificá-lo em acelerado ou retardado. Foi o que a gente viu na aula passada. O movimento é considerado acelerado quando, naquele instante, a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos, né? Se ambos forem positivos, a gente diz que é um movimento acelerado progressivo. Se ambos forem negativos, a gente diz que é um movimento
acelerado, retrógrado, tá certo? Mas se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, vai ser um movimento acelerado. Velocidade e aceleração positivos, velocidade e aceleração negativos. Movimento acelerado. Se, pessoal, a velocidade e a aceleração naquele instante de tempo, né, tiverem sinais contrários, a gente diz que é um movimento retardado. Tá certo? Vamos lá, então. 4 segundos. Esse é um instante de tempo. Eu quero saber se nesse instante de tempo o movimento aqui dessa pessoa é acelerado ou é retardado. Eu preciso saber se a velocidade e a aceleração nesse instante de tempo, né, se elas têm o mesmo sinal. Beleza? Ou se elas têm sinais contrários. Para eu poder classificar o movimento. A aceleração, pessoal, ela é constante. Ela é a mesma em todos os instantes de tempo, né? Essa aceleração a gente já viu no item B. Ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bem aqui, ó. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular a velocidade dessa pessoa no instante de 4 segundos. Se a velocidade também for negativa, vai ter o mesmo sinal da aceleração, aí é um movimento acelerado. Se a velocidade for positiva, tiver sinal contrário ao da aceleração, vai ser um movimento retardado. E a gente já sabe que essa velocidade aqui, pessoal, vai ser positiva. Porque depois de 5 segundos, né, a velocidade passou a ser negativa. Antes era positiva, porque foi um momento de inversão do sentido do movimento. A gente até já comentou isso, mas vamos calcular. Ó. Calcula a velocidade para um instante de 4 segundos. É só você vir na equação da velocidade e substituir o t por 4. Que você calcula a velocidade, tá certo? Esse 10 e esse menos 2 são constantes. É a velocidade inicial e a aceleração, tá certo? Então a velocidade aqui, pessoal, ela é 10... menos 2 vezes 4. Essa é a velocidade no instante de tempo 4 segundos. Então, essa velocidade vai ser, ó, 10 menos 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, pessoal, 2 metros por segundo. Então, com 4 segundos de movimento, a velocidade ela já é 2 metros por segundo. Lembra que a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Como eu disse, é uma função decrescente. O tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Para 1 segundo, a velocidade já era menor do que 10. Para 2 segundos, a velocidade é menor que 10. Para 3. E para 4 segundos, a velocidade já é 2 metros por segundo. Em 5 segundos, a velocidade já vai ser 0. A gente calculou aqui no item anterior. 5 segundos, a velocidade é 0. É justamente um instante de tempo em que ocorre a inversão do sentido do movimento. E para 4 segundos, né, como a gente acabou de ver, a velocidade ainda não tinha sido 0, né? A velocidade era 2 metros por segundo. O que interessa para a gente aqui é perceber, ó, que nesse instante de tempo, a velocidade ela tem sinal contrário à aceleração. Ó. A velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Isso configura um movimento o quê, pessoal? Um movimento retardado, tá certo? Retardado. Beleza? Ok? Então, galera, esse foi o exemplo que a gente viu para a velocidade. O que você vai perceber? Você vai olhar para a equação da velocidade, você consegue tirar a velocidade inicial e você consegue tirar o valor da aceleração, que é esse valor que multiplica o t. Você consegue tirar o valor da aceleração. E aí, para qualquer instante de tempo que for dado para você, você substitui aqui o valor de tempo e descobre a velocidade. Foi dado um instante de tempo, você substitui e descobre a velocidade. Dessa forma, você tem como descobrir a velocidade para cada instante de tempo. Instante em que ocorre a inversão do movimento. A inversão no sentido do movimento é quando a velocidade é 0, tá certo? O movimento ele é retardado ou acelerado para determinado valor de tempo, para determinado instante de tempo. Você determina a velocidade naquele instante de tempo e verifica se o sinal dela é o mesmo ou se é contrário ao da aceleração. Como nesse caso a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, é um movimento retardado. Se o sinal da velocidade fosse o mesmo da aceleração, seria um movimento acelerado. Tá ok? Então agora eu vou apagar esse exemplo, tá certo? E a gente vai ver a função horária agora da posição com o tempo. E vamos fazer um exemplo também, certo? E agora, variação da posição em função do tempo. Rapidinho, ó, nossa aula já se esticou. Você tem aqui uma trajetória, pessoal, e você tem um móvel que executa um movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Percorrendo essa trajetória. Então aqui, pessoal, é a origem dos espaços, tá certo? Estou considerando esse ponto como a origem dos espaços, quando a posição é 0, né? No instante inicial, 0 segundos,
esse móvel apresenta uma velocidade inicial V0 e a posição inicial dele, né, aqui, ó, obviamente, em relação à origem dos espaços, é a posição S0, tá certo? Um instante t, mais à frente aqui, né, ó, o móvel vai possuir uma velocidade v, né, que a gente chama de velocidade final, e a posição dele já vai ser uma posição S, né, que a gente chama de posição final. Então, a equação que a gente tem, pessoal, que envolve a posição dele em função do tempo, é essa função aqui, ó, a lei de formação de uma função polinomial do segundo grau. Então, a função que me dá velocidade com o tempo, né, velocidade em função do tempo, ela é uma função polinomial do primeiro grau. E da posição em função do tempo é uma função polinomial do segundo grau. Como é que eu sei, professor? Pessoal, esse S0 é a posição inicial, certo? Isso é uma constante. V0 é a velocidade inicial, é uma constante. Deixa eu trocar o V de novo, para a gente não se confundir e achar que é outra letra. É o mesmo Vzinho daqui, ó. Certo? S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração. Tudo isso são valores constantes. O que é que a gente tem de variáveis aqui? O tempo é uma variável e o espaço, né, a posição, é outra variável. Então aqui eu tenho a posição em função do tempo, tá certo? A posição do corpo na trajetória, do móvel, né, na trajetória, em função do tempo. Então as variáveis aqui são tempo e posição. A variável independente, que é o tempo, ela está elevada a 2. Então aqui a gente tem, pessoal, um polinômio do segundo grau, essa lei de formação da função. Então aqui é uma função polinomial do segundo grau, tá certo? Essa, portanto, é a posição, é a função, né, da posição com o tempo, tá certo? Agora a gente vai ver um exemplo de como a gente pode trabalhar isso aqui. Então, isso aqui, ó, ela vai me dar a posição do corpo em função do tempo. Aquela equação anterior que a gente viu, ela dá a velocidade em função do tempo, tá certo? Então a gente vai apagar aqui e fazer só um exemplozinho para fechar a aula, beleza? E aí nas próximas aulas com o professor Samuel, ele vai resolver exercícios com vocês, tá bom? E agora, pessoal, só um exemplo aqui, ó. Um exemplo do livro de vocês também, tá certo? Ele diz que um ciclista, né, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Um ciclista desloca-se numa trajetória retilínea, né, segundo essa função horária aí, tá bom? Então, ó, é um movimento retilíneo. O primeiro item lá pergunta assim, é um movimento retilíneo, né, mas ele é uniforme ou ele é uniformemente variado? O movimento retilíneo uniforme é o MRU, aquele que a gente estudou antes das férias. Aquele movimento, pessoal, como eu já falei para vocês, a aceleração ela é igual a zero, a velocidade é sempre a mesma em todos os instantes do movimento. O que você tem? Você tem variação da posição com o tempo. O que varia lá é a posição com o tempo, tá certo? A função da posição com o tempo é a formulazinha do sorvete, você lembra? S igual a S0 mais velocidade de tempo. Aquela função ali, pessoal, é do primeiro grau. Quando as posições variam com o tempo através, né, por uma função do primeiro grau, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Aqui é uma função do segundo grau, ó, a variável independente está elevada a 2. Então aqui, pessoal, é o MRUV, tá certo? Movimento retilíneo uniformemente variado, porque essa função do espaço com o tempo é uma função polinomial do segundo grau. Se eu quisesse aqui, pessoal, descobrir os valores da posição inicial do móvel, da velocidade inicial do móvel e da aceleração desse móvel. Como é que eu conseguiria descobrir isso, pessoal? Ora, ele não deu pra gente ele não forneceu pra gente a função horária do movimento aqui, a função horária da posição com o tempo. Qual é a fórmulazinha que a gente acabou de ver? S igual a S0 mais V0t mais 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado, tá certo? 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado, ok? Aí vamos lá, pessoal, ó. Se você observar aqui, o que é que a gente tem, ó? Minha posição inicial vai ser o quê? Menos 24 metros. Então, esse corpo, esse móvel, ele parte lá do menos 24 metros. Ele parte de antes da origem dos espaços, né? Da parte negativa lá da trajetória. Então, a posição inicial, ó, S0, vai ser
menos 24 metros. A posição, pessoal, é dada em metros, não esqueça disso. Ó. A gente está no SI, as posições vão ser dadas em metros, os tempos vão ser dados em segundos e as velocidades em metros por segundo. Falando nisso, ó, velocidade inicial, ó. Velocidade inicial é o valor que multiplica t, ó. Aqui eu tenho menos 5 vezes t. Quanto é a velocidade inicial, pessoal? Menos 5. Velocidade menos 5, velocidade negativa, né, ó. Menos 5 o que, pessoal, no SI? Menos 5 metros por segundo. Beleza? Agora está faltando a gente descobrir a aceleração. Como é que eu descubro a aceleração, pessoal? A aceleração aqui, ó. Primeiro acompanhe comigo uma coisinha aqui, rapidinho, ó. Tá certo? Qual é o número que multiplica esse t ao quadrado aqui? Qual é o número? Ah, professor, não tem nenhum número, então é 0. Não, pessoal, vai ser 1. Tá certo? Então, se você perceber aqui, ó, na minha função aqui, na formulazinha geral, a gente tem 1 meio vezes A. E na função desse movimento específico, eu tenho 1. Então, eu vou igualar também. Da mesma forma que eu igualei o S0 a menos 24, que eu igualei o V0 a menos 5, eu vou igualar esse 1 a esse 1 meio vezes A. Eu vou igualar também, ó. Quando eu igualar, eu vou ter, ó, 1 meio vezes A igual a 1, ó. Tá certo? Eu igualo 1 meio vezes A, que é da fórmula, com o 1 que a gente tem aqui, ó. Ambos estão multiplicando t ao quadrado. Aqui está multiplicando t ao quadrado, aqui também. Então, pessoal, aqui resolvendo isso, ó, A vezes 1 é A, sobre 2 igual a 1. Então, eu vou ter aqui o quê, ó? Esse 1 também está sobre 1, né, ó? A vezes 1, A. 2 vezes 1, 2. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Unidade do SI, tá certo? Posição inicial, menos 24 metros. Ó, só comparar com a fórmula aqui, ó. Velocidade inicial é o valor que multiplica t, é menos 5. Né? V0 vezes t, velocidade inicial vezes t, aqui eu tenho menos 5 vezes t, então V0 vai ser menos 5. Como é velocidade, a unidade, metros por segundo. E a aceleração eu descubro igualando aqui essa parte da fórmula que multiplica t ao quadrado é 1 meio vezes A. E aqui na função desse movimento eu tenho 1, né? Então, 1 meio de A igual a 1. Quando a gente desenvolver aqui, você descobre 2 metros por segundo ao quadrado. A minha pergunta agora essa é a função, a função que me dá a posição, né? Em função do tempo. Beleza? Posição em função do tempo. E qual é a função da velocidade nesse caso? Velocidade em função do tempo. Qual seria? Ah, professor, eu já sei, o senhor já falou que a velocidade em função do tempo ela é V igual a V0 mais a aceleração vezes t. Tá certo? E a gente já sabe que a velocidade inicial é menos 5 e a gente já sabe que a aceleração é 2. Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial menos 5 metros por segundo. Então, se eu quiser escrever a minha função da velocidade em função do tempo, vai ficar velocidade igual a velocidade inicial, que ela é constante, é menos 5, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo. Pronto. Essa é a fórmula que me dá a velocidade em função do tempo, tá certo? V igual a menos 5 mais 2 vezes t. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Descobrimos a fórmulazinha que dá a velocidade em função do tempo. Descobrimos que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Posição inicial, menos 24 metros. Velocidade inicial, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Esses valores de posição inicial, velocidade inicial e aceleração, a gente tira aqui, ó, porque a gente tinha a função da posição com o tempo, a gente comparou com a fórmulazinha que a gente tinha descoberto, né? E para escrever a função da velocidade, a gente usa a fórmulazinha aqui, ó, substituir a velocidade inicial e a aceleração. Agora eu já sei como é que eu posso calcular a velocidade em função do tempo. Tá certo? Então, pessoal, é isso, a aula de hoje, tá ok? A gente se esticou um pouquinho, mas para ver logo essas duas fórmulas. Nas próximas aulas, seja minha, seja do professor Samuel, a gente vai estar resolvendo exercícios com vocês, tá bom? Valeu e até a próxima.